A paz do Senhor, boa noite a todos. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite, queridos. Vamos orar. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, em primeiro lugar, te pedir perdão por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Pecado, Senhor, no pensamento, no falar, no agir, no pensar, em nome de Jesus. Perdoa-nos, lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, quantos forem necessários para sitiar e guardar a nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, nos nossos condomínios, bairro, Senhor, cidade, estado e toda a nação brasileira. Senhor, coloca quantos arcanjos forem necessários, Senhor, 7 arcanjos, quantos forem necessários, e dê cabo dos nossos inimigos. Que a língua de todo opositor se grude no céu da boca e que não fale nenhuma palavra de maldição contra nós, contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Que seja assim como foi com Balaão, que foi contratado para amaldiçoar, mas ele não conseguia. Quando ele abria a boca, ele abençoava. Oh, Senhor, dá ordens aos teus exércitos celestiais, Senhor, quantos forem necessários, miríades e miríades, Senhor, e faz uma varredura neste país, Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de roubo, de violência, morte, Senhor, em nome de Jesus, sejam amarrados e levados para o abismo, em nome de Jesus. Todas as características e os dons espirituais que são do inimigo das nossas almas, Senhor, que sejam todos amarrados e levados para o abismo, em nome de Jesus. Declaramos que nós não temos parte com nenhum espírito contrário à palavra do Senhor. Declaramos que o nosso Senhor e o nosso Salvador se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ah, Senhor, visita as famílias neste momento, Senhor. Visita os hospitais, visita aqueles, Senhor, que estão em grande angústia, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita, Senhor, aqueles que têm causas na justiça, Senhor, que foram injustiçados e estão aguardando, Senhor, pela tua justiça. A justiça dos homens, Senhor, ela falha, mas a justiça do nosso Deus, ela é perfeita, Senhor, e ela nunca falha, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus arcanjos de guerra, Senhor, para sitiar toda a América do Sul, toda a América Central, toda a América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, Senhor, desde a Austrália, todo o continente africano, Senhor, toda a Europa, em nome de Jesus, toda a Ásia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pelos locais de conflitos de guerra, Senhor, temos ouvido falando de guerra, rumores de guerra, Senhor, crises, inflações, Senhor, frio, Senhor, Senhor, as notícias sobre este planeta não são boas, Senhor, elas são ruins, elas são as piores que poderíamos existir, Senhor, mas as nossas vidas estão guardadas nas mãos do Senhor, nós estamos debaixo dos decretos do nosso Deus, e o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos santificar e nos vivificar em nome de Jesus, porque a obra da cruz é imutável e o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos purificar, santificar, vivificar e nos dar vida e vida em abundância em nome de Jesus. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, Senhor.
Ah, Senhor, visita aqueles que estão com câncer, Senhor. São tantas as enfermidades, tantos os tipos e espécies de câncer, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que sejam todos radicalmente curados. Que a medula de todos venha a produzir sangue em excelência, Senhor. Abençoa os médicos, os cirurgiões, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que cuidam, que trabalham, Senhor, nos hospitais, cuidando dos enfermos, Senhor. Que sejam todos radicalmente curados, abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Consegue uma água para mim, por favor? Glória a Deus. Passaram bem a semana, queridos? Eu sempre digo, com Jesus, ainda que temos algumas aflições, mas passamos sempre bem. Porque não passamos só no meio da luta, no meio como se diz, no meio da oposição, nós passamos com o Senhor, porque Ele nos orienta. Ele é o nosso consolo, sempre presente na hora da angústia, em nome de Jesus. Que Jesus ricamente abençoe todos os irmãos que moram fora do Brasil, que moram no continente africano, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, na Austrália, na Bélgica, não consigo lembrar mais outros nomes, mas que o Senhor guarde a todos aqueles que têm participado deste canal, que têm participado junto no grupo do Telegram, em oração. Deus tem levantado um grupo de irmãos cheios do Espírito Santo, com fome e sede da palavra do Senhor, com fome e sede de ser transformado diariamente segundo o querer do Senhor. Amém, aleluia. Quando esse povo, coloca lá SOS, é um bombardeio, são mísseis poderosos, porque são revestidos de poder através do Espírito Santo de Deus. É um bombardeio no reino espiritual. Oh, Senhor, tudo posso naquele que nos fortalece. Roarla sinirla solaramaci andaramai. Taralaha esteriarastori andaramai. Passa os céus, passam a terra, mas as palavras do nosso Deus, elas não passarão, elas irão se cumprir em nome de Jesus. Que todo vigia, espia, olheiro do diabo e Satanás, sejam todos amarrados, manietados, cegos, surdos, mudos, inoperantes, que as suas línguas se grudem no céu da boca e que não fale nada contra aqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Que todos venham ser convencidos, que o Espírito Santo de Deus os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala com a tua noiva, Senhor. Ah, Senhor, derrama todos os dons espirituais, Senhor. Abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção aos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Ora la halasiliria sora bacanan. Taranaini hisi alara sora larabasti andaramas. Ore cantirila hlasila rabastori andaramas. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 8. Enquanto vocês vão aí achando, amados, vamos conversando um pouquinho aqui. Nós oramos praticamente quase o tempo inteiro, né? O meu celular continua tocando 7 vezes ao dia, como está escrito lá no Salmo 119, versículo 164. É 164? Ou 134? Você dá uma olhadinha lá. Onde o Senhor diz, 7 vezes ao dia eu te busco e louvarei e te louvarei. Então, você pela manhã, presente sua família, primeiro sempre a sua casa,
os seus irmãos, seus familiares, os nossos irmãos em Cristo e ore. Nos outros horários, você simplesmente, Senhor, obrigada, louvado seja teu nome, Senhor. Oh, Senhor, obrigada porque tu és Deus tremendo. Diante do teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos, amados, todos dobrarão os joelhos diante do Senhor, do leão da tribo de Judá, de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Dá-nos, Senhor, o entendimento, o discernimento e a revelação da tua palavra através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Grava as tuas palavras, Senhor, nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Ezequiel, capítulo 8. Nessa minha Bíblia aqui, tem um título que se chama Idolatria no Templo. Amados, a gente leva um susto quando a gente lê a gente lê Ezequiel 8, 9, que diz assim: no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio. Então eles estavam na Babilônia. Eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu... Michele, tem um celular chamando. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me, tem Bíblia que diz, pelos cabelos, pelos cachos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém. A Jerusalém terrena. A entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Havia um ídolo na casa do Senhor. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei lá. Desenhadas por todas as paredes, eu vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, 70 sacerdotes. E Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles. Havia um especial. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse:
filho do homem, você viu o que as autoridades da nação, o que os sacerdotes da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Nós poderíamos colocar aqui, ele, filho do homem, filhos, vocês viram que as autoridades da nação, do teu país, do mundo, estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida? Elas dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país e de novo disse, você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Essas lamentações pelo deus Tamuz ocorreu no segundo dia do quarto mês, Tamuz, aproximadamente junho e julho, que recebeu seu nome devido a esse acontecimento. Tamuz. Amados, essa é uma das imagens que é dita como sendo de Deus, né? E não é. Você vê isto, filho do homem, você verá práticas ainda mais repugnantes que estas. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo. Versículo 16. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol e adorando o sol. Ele me disse, você viu isto, filho do homem? Será que estas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Preste atenção, esse tipo de idolatria enche a terra de quê? De violência. E continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, lê alto aqui. Então, a gente vai fazer um dueto aqui. Vamos ler. Essa aqui, a Bíblia é a NVI, e a Michelle vai ler na Deus Fala Hoje. Em espanhol. Glória a Deus. Deus fala hoje. Ele fala, ainda bem que ele fala. Então, nós estamos tudo fritos, né? Então, tu pode ler o versículo 16 do capítulo 8 de Ezequiel? Ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz.
Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Misericórdia. Ezequiel 9. Na minha Bíblia aqui tem um título chamado A Morte dos Idólatras. Misericórdia. Então, mas alguém pode dizer assim, mas os evangélicos não praticam idolatria. Ai, mas ando praticando sim. Ando praticando. E como? Andam abandonando a sã doutrina e praticando idolatria. Então o ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade. Desculpe. E lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres, crianças, mas não toquem ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhe disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A gente poderia colocar a iniquidade do mundo, das nações do mundo, do Brasil é enorme. A terra está cheia de sangue derramado
e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país? O Senhor não nos vê? Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com o estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: o que me ordenaste? Um 10 diz assim: a glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes e apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos, o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo, quanto a sua aparência era iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel.
junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que pareciam mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Capítulo 11. O julgamento dos líderes de Israel, dos líderes do mundo, dos líderes do nosso país. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o Oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens. E vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei em quem vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor, eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: ah, soberano Senhor, destruirá totalmente o remanescente de Israel? E esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. E aí a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. A promessa da volta de Israel. Portanto, diga assim o soberano, o Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e o tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras por onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos
e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àquele cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavras do soberano Senhor. Então, os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas e a glória do Senhor de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então, o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta, e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde, durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isto. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Amados, esta palavra que ela é muito forte, ela é assustadora. Por causa das desobediências, né, do povo de Deus, eles foram para o exílio. Tinham ficado 430 anos no Egito, saíram do Egito com mão forte do Senhor, viram os sinais, os prodígios, as maravilhas, né? Viram as coisas tremendas, amados. Mas, desses todos, somente 2 dos que saíram do Egito, daquela geração, só 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Moisés, amados, ou Moisés, quando o Senhor disse, toque na rocha, diga à rocha, dê água, e Moisés estava já cansado daquele povo, né? Povo difícil. Ele teve uma hora que ele bateu, porque aquela rocha simbolizava Jesus. Por esse motivo, Moisés viu antes de morrer a terra prometida, mas não colocou o seu pé dentro dela. Amado, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é ir contra a sua palavra. Então, hoje nós temos visto coisas horripilantes dentro das igrejas, né? No Brasil inteiro e fora do Brasil também. Temos ouvido, eu ouvi pessoas sendo expulsas de igrejas, proibidas de tomar a ceia, por motivos, motivos não bíblicos, né? Por decisões humanas. Esse, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Mas a palavra do Senhor diz, ai daqueles que fazem os meus pequeninos tropeçar. Não é verdade? Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus Deus é o justo juiz. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso advogado. Glória a Deus por isso, não é verdade?
Ele pleiteia a nossa causa e ele já venceu ela. Agora, não adianta apenas, amados, não adianta apenas eu dizer, eu sirvo a Jesus, eu sigo a Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Jesus levou lá na cruz do Calvário, quando ele morreu, ele levou sobre si todos os pecados que eu cometi, que você cometeu. E tem uma parte na Bíblia, amados, que me deixa sempre muito encucado. Quando Paulo diz que alguns lá estavam na prática dos pecados repugnantes e repetidos, né? E Paulo diz, será que você, que já uma vez Jesus morreu por ti, e aí você voltou àquelas práticas, será que Jesus é como se estivesse crucificando Jesus de novo? Aquela passagem, uma passagem assim que é uma incógnita para mim, né? Mas, amados, então nós não podemos ser burros nem ignorantes. Não podemos ser orgulhosos nem ter dura cerviz. Porque todo tipo de idolatria é abominação a Deus, abominação a Jesus, amados. Gente, existe tanta idolatria. Existe idolatria ministerial, idolatria dos dons espirituais, existe idolatria até de conhecimento do quanto que eu conheço da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo. Oh, Senhor, misericórdia. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado. E o Senhor tem falado conosco diariamente, estejam em santidade, orem, jejuem, se consertem dos seus maus caminhos, se convertam de todo o coração. As práticas abomináveis que o mundo faz, não as pratiquem. Não as pratiquem. Não mintam. Agora virou moda mentir por algum motivo, como é que se diz? Mentira necessária. Não. Nenhuma mentira é necessária, jamais será necessária. Porque o pai da mentira, aquele que inspira a mentira, se chama diabo, Satanás, Lúcifer, todos os demônios, amados. Representa o mal. A verdade, amados, sempre produzirá frutos de justiça, frutos de verdade. A mentira sempre vai produzir transtorno, confusão, engano, dolo, e aí vai. E o que é pior, amados? Perder a salvação. Aí nós vimos lá no início, quando eu estava lendo, que Deus mostrou para Ezequiel como estava o templo, a casa do Senhor. As abominações, e cada vez que Ezequiel se escandalizava, o anjo dizia, o querubim dizia, mas verá coisas piores. Via. E aí a próxima ele ficava mais escandalizado e o querubim dizia, mas verá coisas piores. Eu não sei se a Michele quer falar alguma coisa a respeito desta palavra. Paz, irmãos. Então, quando eu estava lendo essa palavra, até compartilhei com a pastora sobre ela. Eu estou lendo o livro de Ezequiel. E, ao ler o livro, quando eu cheguei naquela passagem do 8, o Senhor foi me escancarando como está a igreja corrompida hoje. É isso. E deixa eu pegar aqui o meu celular para eu não sumir daqui. Eu vou sumir. A irmã vai ser arrebatada. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Quando eu estava, então, né,
lendo e refletindo sobre essa passagem aqui, começou a queimar o meu coração a respeito desse texto. E eu dizia, meu Deus do céu, meu Deus, e a gente repara ali, porque tudo aquilo está acontecendo dentro do templo do Senhor, ao redor do templo do Senhor. Quando aqueles 25 homens estavam prostrados, adorando o Deus Sol, de costas, e eles estavam entre o átrio e o altar. Então, eles estavam dentro do templo. Irmãos, a gente não vê essas coisas, é uma sessão de testemunhos, como dizia o vovô, é tanta coisa, e aí a gente ouve uma mentira que alguém contou, e a gente não pode, mas é líder, não pode mentir, não acredito. Aí assim, mas aí tem essa palavra que diz, mas tu ainda vai ver coisa pior. Irmãos, isso quebranta meu coração, porque a gente está cansado. Quantos de vocês não olham e pensam assim, meu Deus, eu queria tanto estar indo numa denominação e congregando presencialmente, porque é tão bom louvar juntos, é tão bom adorar juntos o Senhor. E a gente tenta visitar e não consegue ficar, porque não tem o evangelho verdadeiro sendo pregado, porque não se fala da volta de Jesus, porque não se fala que pecado tem consequência, e a consequência do pecado é a morte, é o distanciamento de Deus. Não, é a graça, a tua graça me basta. E passa mel dessa desgraça na vida dessas pessoas que são crentes e que acabam não sendo cristãos, porque não conseguem viver a palavra de Deus e são ensinados no engano, assim como nós também fomos. E está ligado. Se alguém está ouvindo, escreve aí para nós, para a gente saber. Porque está ligado o microfone. E é tão verdade isso que eu estou falando, que não quer sair o som. Alguém disse já se está conseguindo ouvir? Então atualiza a página, irmãos. Escreve ali, pastor, para nós atualizar a página. Atualiza, porque vai voltar a funcionar, porque nós precisamos, irmãos, nos alinharmos com as coisas de Deus, de verdade de Deus. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei com essa palavra, essa e a outra, queimavam dentro de mim. Queimavam dentro de mim. E eu fiquei alguns dias, eu só conseguia pensar nisso. E eu voltava da escola, eu ia para a escola e essa angústia dentro de mim. Mas aí, a gente vai para o mundo. E olha só, né? 6 homens. O número 6 na Bíblia representa o homem. 6 homens. Um deles com veste de linho. E veste de linho, irmãos, linho era feito para vestes sacerdotais. E ele tinha no cinto da veste dele um material de escrever. E quando eu lia isso, meu Deus, eu chorei, porque eu me dei conta e eu falei assim, Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote é o Senhor. Assim como lá no tempo do Egito, o anjo do Senhor colocou a marca nas pessoas, que deu aquela direção, e o anjo da morte vinha e não podia entrar. Hoje nós estamos vivendo um novo êxodo. Só que a gente não tem que sair de um Egito natural para ir para uma nova terra aqui, humana. Mas a gente tem que sair. E quando eu digo isso, eu não digo sair da igreja, irmãos. Eu digo sair desse sistema corrompido. Nós temos que sair desse sistema horroroso, egípcio, mentiroso, que induz as pessoas, que quer governar as pessoas. Que o irmão não pode ir numa celebração na outra igreja se não tiver autoridade do pastor, autorização do pastor. Que não pode ir num retiro de outro ministério, porque as ovelhas não pertencem a Deus, elas pertencem ao pastor. São deles.
Então, quando eu lia isso, assim, e eu via, eu disse, meu Deus do céu, assim, eu me queimava vendo, e tu verás coisa pior. E tu verás coisa pior. Aí vem um testemunho e a gente diz, não, isso aqui é a gota d'água, não pode ter coisa pior. Aí passa 2, 3 dias e a gente vê. E 2, 3 dias a gente vê outra. Eu disse, não é possível uma coisa dessas. Irmãos, eu nunca tive vergonha de dizer que era cristã. Hoje, quando eu digo que sou cristã, as pessoas me olham com um olhar e dizem, não acredito. Não acredito. Quando eu falo para as pessoas, Deus te abençoe, quando eu digo, Deus, fiquem com Deus, as pessoas até aceitam, né? Porque católico também diz isso, né? Espírita também diz isso. Mas quando diz que é cristão, as pessoas olham e te desvalorizam. E quando eu me converti, irmãos, que não faz tanto tempo assim, são 21 anos, quando nós nos convertemos, que a gente se converteu todo mundo junto aqui, e nós dizíamos que éramos cristãos, as pessoas olhavam para nós e diziam, tem caráter, porque os cristãos são pessoas que a gente pode confiar. O que é isso que nós fizemos em tão pouco tempo com o Evangelho? Que vergonha desses maus testemunhos. E como me entristece. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar, porque isso queimava dentro do meu coração. Na segunda-feira, quando eu vinha para casa, e me vinha assim como o Senhor falando assim, quem te ordenou a ser juiz dos homens? Quem te ordenou? Quando que o anjo do Senhor foi na tua casa e te disse, pode julgar as pessoas? Quando foi que tu recebeu essa visitação? Quando? Quando que o próprio Jesus apareceu para ti e disse, pode condenar, pode apontar os defeitos e condenar esse ou aquele. E para bom entendedor é suficiente. Quem? Quem te disse que Deus, isso que vinha ao meu coração, eu não usei Nabucodonosor? E que é mais ímpio do que Nabucodonosor, que até mandou construir estátua para ele próprio ser adorado? Não usou o idólatra Ciro? Ele usa quem ele quer. Portanto, irmão, fecha a tua boca para julgar os outros, porque com a mesma medida que tu e eu julgamos, nós seremos julgados. Com a mesma. E aí não adianta querer ter cara de piedade, porque Deus não olha a nossa cara de piedade, Ele olha o nosso coração. E eu não tinha planejado sentar aqui e nem falar, mas quando a pastora perguntou, tu quer vir? Eu senti assim, eu vou. E eu sinto dentro de mim, esse brado. Porque nós, irmãos, nós estamos pecando contra pessoas que nem tiveram oportunidade. Nós estamos pecando, nós temos dívida moral e ética com muitas pessoas. E nós temos do que nos arrepender. Porque senão, na hora que aquele sexto homem, aquele que tinha vestes sacerdotais e autoridade para colocar uma marca nas nossas testas, e vocês lembram que o vovô dizia que todos aqueles que têm Jesus de verdade têm a marca na testa. E ele pediu para parar de ter esse dom, porque ele via. E ele via amigos queridos dele que não tinham a marca. Eu não quero estar entre esses irmãos, mas eu também não quero que vocês estejam entre esses. Então nós precisamos, como a pastora disse antes, sim, alinhar as nossas vidas, calar nossa carne e botar essa carne no fogo do Santo Espírito para que seja consumida.
Eu tenho vergonha das nossas atitudes. Agora, se eu tenho vergonha, que sou humana, vocês já pararam para pensar como está o coração de Deus? Como está o coração de Jesus? Porque é tão fácil falar mal, né? É tão fácil criticar. Mas quando Jesus estava lá pendurado no madeiro, e aquele ladrão, merecedor daquele lugar, olhou para ele e disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, me permita estar contigo. E o Senhor olhou para ele com que olhar? Sai para lá, Nabucodonosor. Sai para lá, sim. Sai para lá, raio que o parta. Não. Ele olhou para aquele ladrão com o mesmo olhar que ele olhou para ti e para mim. E ele disse: ainda hoje estarás no paraíso. Isso é o que nós temos que mostrar, irmãos. É misericórdia. O Senhor disse: misericórdia quero. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Que os cristãos são pessoas de caráter, são retos. E não isso que nós temos mostrado. Pessoas furiosas. Furiosas. Eu leio algumas coisas e parece que eu sinto escorrer. Escorrer quando uma pessoa está tão furiosa que ela chega a cuspir. Assim que eu enxergo. Com esses olhos tão falhos. Imaginem o Senhor. Imaginem nele o que nós estamos causando com tudo isso, irmãos. Sabe quem nós estamos sendo? Como aquele cara que foi perdoado de uma dívida enorme. E nós condenamos aquele que deve ninharia para nós. É assim que nós estamos sendo. Oh, Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, eu te peço, nos perdoa. Nos perdoa por nos acharmos melhor do que aquele que nós julgamos, do que aquele que nós apontamos, do que aquele que nós condenamos. Dá-nos um coração, Senhor, quebrantado e contrito. Um coração semelhante ao teu. E nos dá olhos como os teus, Senhor. Olhos de amor, de compaixão e de misericórdia. E não condenadores. Eu te agradeço por chamar a nossa atenção, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles que amam. Obrigada por nos corrigir, Senhor. E perdoa-nos, nos conduz, Espírito Santo, por favor, nos toma pela mão e nos conduz pelo teu caminho reto, que nos conduz a Jesus e que nos leva ao Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu estava comentando com a minha filha a respeito do julgamento. E que eu disse assim para Michele, os cristãos estão julgando as pessoas num crivo de violência, num crivo tão terrível, que aqueles que estão julgando não passariam pelo seu crivo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Nunca antes tínhamos ouvido, visto uma ação tão, como se diz, tão chocante, atuação chocante da igreja. Ao mesmo tempo, né, nós temos visto, também a igreja nunca orou tanto, na verdade, e
e pedimos pela misericórdia do Senhor que o Senhor abençoe todos os habitantes dessa nação, todos os brasileiros espalhados pelos 4 cantos do planeta Terra. E, amados, nós temos que pedir perdão pela arrogância, pelo orgulho, pelo direito de julgar quem é de Deus e quem não é de Deus. Como se nós conhecêssemos o coração das pessoas. Quem a gente pensa que é? Quando o Senhor olhou para mim e para ti, nós estávamos lá, não era hoje, não foi hoje que ele olhou. Nós estávamos lá tudo, ó, com o nariz mal e porcamente estava para fora da latrina, não é verdade? Mal e porcamente, porque estávamos assim, ó, quase se afogando. Então, amados, somos miseráveis pecadores, carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Todos os dias. E o Senhor tem falado que, amados, não pense que a justiça, o juízo de Deus vem para os nossos... Começa na casa. Começa na sua casa, começa na casa de Deus, no meio daqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, vamos ficar muito atentos. Amados, que semana que vem, na sexta-feira, nós vamos ter a ceia do Senhor. Que esta semana você se apresente diante do espelho do Senhor, que é o rosto de Jesus, e se conserte. Não dê mais desculpa, chega de tanta desculpa. Gente, eu nunca vi tanta desculpa. Tanta justificativa, não, mas é por causa disso, não, mas é por causa daquilo, não, mas é por causa daquilo, não, mas é por causa daquilo. Não, as pessoas estão numa... Como é aquela palavra que eu falei que as pessoas estão numa... Esqueci a palavra agora. Amados, toda violência, todo espírito de violência, de maldade, toda mentira, toda confusão, sabe? Quando tem muita confusão, quando tem muita mentira, existem espíritos por trás disso. E não venha me dizer que você está sendo influenciado e dirigido pelo Espírito Santo, se quando você abre a boca e sai dessas coisas terríveis. Então, amados, que essa semana seja uma semana de conserto. Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Como se diz, se amanhã começasse uma grande manifestação de guerra no mundo, quando isso começar, verdadeiramente, amados, eu não sei se para. Eu não sei como vai acabar isso. Se o arrebatamento não estiver muito perto, se não for no dia de amanhã, se não for no meio disso tudo, dessas crises, né? Crise econômica, crise moral, crise financeira, crise política. Oh, gente, tudo que é tipo, espécie de crise, o mundo e a igreja estão sendo acometidos. Mas tenham fé, sabe? Dobre os seus joelhos, confessa os maus sentimentos, aquilo que está no profundo do seu coração, mas não justifique os sentimentos, não justifique as atitudes, amados. Se convertam. Nós temos que nos converter todos os dias, cada dia mais estarmos parecidos com Jesus. E lembre-se, cada vez que você vai fazer alguma coisa, pensa como Jesus faria. Em meu lugar, o que Jesus faria? Em teu lugar, o que o Senhor faria? Nesta situação. Amém? Porque, amados, nós temos visto muitas mentiras, agora as mentiras têm outro nome, né? E é até engraçado. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Imaginem que Jesus, o Filho de Deus vivo, o Cordeiro Santo, o esperado das nações, né? O Messias de Israel, vem, anda aqui nessa terra,
né? Ele faz sinais, prodígios, maravilhas, dá vista ao cego, cura os leprosos, cura os coxos, cura aqueles que estão, como se diz, trouxe cura, trouxe vida àqueles que estavam mortos, né? O mais impressionante de todos é Lázaro, né? Já havia 4 dias que estava enterrado em plena Jerusalém, em pleno Israel, que é um calor daqueles. Imagine o que era. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio. Amado, o Senhor mostra que muitos aqui foram picados, foram influenciados, foram tentados e caíram nessa tentação de falar, de dizer coisas nas redes sociais que não deveriam ter falado. Amados, quando nós fizemos isso, amados, nós começamos a trazer fumaça para os nossos olhos, naturais e espirituais. Então, queridos, que nós possamos nos arrepender. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por termos compartilhado tantas mentiras, por ter justificado tantas palavras de ódio, tantos sentimentos de raiva, Senhor, de ira, de desejo de morte, Senhor. Senhor, toda violência, Senhor, espírito de violência, Senhor. Oh, Senhor, oh, Senhor, que hoje seja uma noite de concerto, Senhor. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa este povo, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles que não te conhecem, porque não sabem discernir a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, Senhor, porque eles não te conhecem, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos também, Senhor, nós queremos te pedir pelas eleições no Brasil, Senhor. São tanto os como é que a gente diz, os governadores também, mas eu quero dizer que são tantas as palavras, tantas as acusações, são tantas as mentiras, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, que sejam amarrados todos os espíritos malignos que tentam de alguma forma influenciar e conduzir cada candidato, Senhor, a governo nesta nação, Senhor. O Senhor, que eles venham ser inspirados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito, que haja sinais, prodígios e maravilhas em Teu nome, Senhor. Que a Tua luz venha, Senhor, e ilumine as mais profundas trevas que há no nosso meio, Senhor, que há nos corações, que todos venham ter, Senhor, venham ser avivados, renovados, Senhor, que recebam o perdão do Senhor. E a tua palavra diz que lá Jesus disse: vá, levanta-te e não peques mais. E não peques mais. Ah, Senhor, tu no passado usaste a Nabucodonosor, tu usaste o faraó do Egito para endurecer a cerviz, Senhor, para que a tua glória, o seu nome seja glorificado, Senhor. Ah, Senhor, aviva a tua noiva, Senhor. Dá todos os dons necessários, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, nós declaramos que só tu és Senhor, que nós não estamos debaixo de nenhum governo humano, mas estamos debaixo do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, e declaramos que nós abençoamos aqueles
o novo presidente do Brasil, que será escolhido no domingo, Senhor, que venha a ser segundo o teu propósito, que venha a ter um coração ensinável, que venha a ter um coração quebrantado e contrito, que o Senhor venha trocar todo o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração ensinável pelo Senhor. Que caia por terra toda mentira, que caia por terra toda aquilo que não, toda ideologia que não vem do Senhor. Senhor, que aquilo que é teu venha a ser honrado e glorificado em nome de Jesus. E aquilo que está, Senhor, encoberto, Senhor, tudo aquilo que está no oculto sendo realizado dentro dos templos, Senhor, que seja, Senhor, toda mentira venha a ser confrontada com a verdade do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus declaramos que os propósitos pelos quais o Senhor escreveu sobre a nação brasileira, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, elas irão se cumprir, querendo nós ou não, escolhendo se eleger quem nós gostamos ou não, a palavra do Senhor se cumprirá, a palavra do Senhor se cumprirá, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Jesus ricamente te abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre a sua vida, que o Senhor derrame da sua misericórdia, que o Senhor pingue o seu colírio nos seus olhos, que venham a ser todos curados das cataratas espirituais, das conjuntivites espirituais e naturais em nome de Jesus. Senhor, amados, eu convido vocês a estender sua mão agora e ter em mente os seus familiares, ter em mente, em especial, o irmão Ayrton, que estava de aniversário no dia de ontem, e todos os aniversariantes que estavam de aniversário no dia de ontem, no dia de hoje, toda essa semana, em nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos o teu filho, os teus filhos, que sejam todos radicalmente curados, abençoados em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos aqueles, Senhor, que ouviram e ouvem a palavra do Senhor, os testemunhos, Senhor, que têm ouvido os encontros com Jesus, os encontros com o pastor João Carlos Marques, Senhor. Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, que o teu Espírito Santo venha visitar a cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo demônio que tem se levantado trazendo confusão, com separação de casais, confusão entre os filhos e os pais, Senhor. Oh, Senhor, transtornos, Senhor, transtornos mentais, transtornos, Senhor, espirituais, todo transtorno, Senhor, de vício, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua graça, Senhor, seja manifestada, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra-se em nós o teu querer, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o irmão Ayrton, Senhor, porque tu conheces o coração dele, Senhor. Ainda lembrava outro dia, Senhor, que nós, cada vez que o pastor João Carlos vinha a Porto Alegre, nós enchíamos o carro com tudo que dava de pessoa, comprávamos tudo que dávamos, Senhor, de vídeo para poder gravar. Eu anotava tudo que dava, Senhor. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor, porque esta obra, ela continua, porque a obra é do Senhor, e aquilo que o Senhor levanta, o diabo não tem poder sobre a obra do Senhor, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o derramar e o transbordar do Espírito Santo de Deus, porque neste ministério o Senhor tem total liberdade, o Espírito Santo tem total liberdade, em nome de Jesus. Senhor, dá um presente especial para o irmão Ayrton e toda a sua família, em nome de Jesus. Faz o mesmo, Senhor, com a família do pastor João Carlos Marques. Faz o mesmo com cada irmão, cada irmã que tem sido ainda nos dias de hoje, Senhor. Tem evangelizado com esses vídeos, tem falado do amor de Jesus, tem falado, Senhor, do manifestar do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém, queridos. Que Jesus ricamente os abençoe, que a graça do Senhor seja superabundante e não esqueça, amados, se de alguma forma você tenha sido tocado por esses enganos, receba o perdão do Senhor, porque nesta noite é uma noite de conserto, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Boa noite.